Olá pessoal, sou o professor César. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre cônicas. E hoje nós vamos falar sobre hipérbole. Então, definição de hipérbole. Vamos lá. ênfase expressiva resultante do exagero da significação linguística. Morrer de medo, estourar de rir. Opa, definição errada. Não confunda a definição de hipérbole na língua portuguesa com a definição de hipérbole na matemática, certo? Então nós tratamos da hipérbole como uma cônica, como uma curva extraída do corte de um cone. Vamos iniciar o estudo? Bom, pessoal, vamos lá então. Para definir a hipérbole, eu vou precisar de dois pontos, cujo vamos chamar de focos, tá? Então, muito parecido com a elipse, né, o começo. Eu também vou definir um ponto P em qualquer lugar. Lembrando, o foco e esse ponto pode estar em qualquer lugar. Independente de onde esses pontos estiverem, eu vou ter uma distância entre o foco e esses pontos, certo? Então, está aqui a minha distância. O que era a elipse lá atrás? A elipse é a união dos pontos cuja a soma dessas distâncias é a mesma. No caso da hipérbole, é a curva formada pelos pontos, qual a subtração dessas distâncias é igual. Na verdade, a gente costuma falar, e o correto, é o módulo da subtração dessa distância, da diferença entre elas, porque pode dar negativa. Então, unindo todos esses pontos, vocês vão perceber que a gente tem a hipérbole. Tá vendo? Então, eu consigo formar a curva dessa forma. Se você observar aqui, a subtração dessas distâncias é sempre 3. Então, você pega aqui 501 menos 201, 3. Ah, e se fosse lá embaixo, aqui, mesma coisa. 8,84 menos 5,84, 3, tá? E, de novo, isso independe de onde tiver os seus focos, tá? Então, você vai perceber aí, ficou bem baixo aqui, né? Que isso é indiferente de onde tiver o seu foco. Sempre vai formar a curva chamada hipérbole, certo? Lógico que às vezes ela vai estar assim, né? Mais juntinha. Você tem essa possibilidade aqui de hipérbole também, tá? Ficou ali meio fora, deixa eu colocar para caminhar. Então, tá aqui, certo? Vai formar aí essa distância, ela é sempre constante. Então, é assim que a gente forma a curva da hipérbole, tá bom? Então, vamos agora dar uma estudada também sobre os elementos principais da hipérbole. Vamos lá? Então vamos dar uma olhadinha nos elementos que essa curva nos fornece. Bom, então está aqui a nossa hipérbole, certo? Aqui temos F1 e F2, que a gente chama de foco, você já deve estar acostumado com essa nomenclatura. E eu estou determinando aqui como 2A, né? Na verdade, 2A, o eixo real. O que seria o eixo real? O eixo real seria uma linha aqui, mais ou menos, essa pontilhada que eu fiz, para vocês perceberem, que passa pelos focos, por esse vértice e o centro da hipérbole. Isso aqui seria o nosso eixo real. Só que eu estou chamando de 2A o eixo real, que seria esse segmento entre o A1 e o A2, certo? Agora, eu tenho também esse B1 e B2, que determinam o nosso eixo imaginário. Então, esse eixo imaginário seria essa linha pontilhada aqui, certo? Que passa pelo centro da hipérbole. E nós temos a distância focal. Você já está acostumado a saber que a gente chama de 2C. Quando eu falo estar acostumado, é porque eu estou lembrando um pouco das nossas aulas de elipse. Já adianto que caso você não tenha visto a aula de elipse, é importante que você assista ela primeiro para depois ver essa daqui de hipérbole, que geralmente os conceitos são bem próximos, bem parecidos. Enfim, temos aqui a definição, temos aqui esses elementos da nossa hipérbole, certo? Então, pessoal, eu gostaria que vocês observassem o seguinte.
E aqui, pessoal, em uma hipérbole, nós conseguimos montar essa seguinte situação. Então, deixa eu marcar um ponto desta hipérbole. Aqui a gente tem, por exemplo, o B1, certo? E o centro dessa circunferência. Então, aqui nós temos o A, isso aqui seria o nosso B, e aqui nós teríamos o C. Então, eu tenho essa relação pitagórica dentro da hipérbole. Então, vamos colocar aqui relação pitagórica. Qual que é? Seria C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Ah, professor, é igual da elipse? Não, cuidado, porque na elipse quem acaba sendo a hipotenusa é o A. E aqui na relação pitagórica da hipérbole, a hipotenusa seria o C. Então, essa relação é o que nós vamos usar em alguns exercícios. Enfim, eu também gostaria de falar para vocês da excentricidade. Então, o que seria a excentricidade de uma hipérbole? Muito parecido com a elipse, a gente calcula a excentricidade como C sobre A, certo? Essa excentricidade, ela sempre vai ser maior que 1, diferente da elipse, que a excentricidade era entre 0 e 1, certo? Quanto menor essa excentricidade, quanto mais próximo de 1, você vai ver essa curva, essa hipérbole, um pouco mais acentuada, mais fechada. Quanto mais próximo de 1, por exemplo. Quanto mais longe de 1 tiver, a sua hipérbole vai estar mais próxima de uma linha reta, certo? Então, tá aqui só uma ideia para vocês terem. Bem, para terminar essa introdução aqui sobre o estudo da hipérbole, eu gostaria de comentar sobre esses 4 pontos, os pontos A1, A2, B1 e B2, que formam o eixo real e o eixo imaginário da hipérbole. Vocês devem perceber que na interseção deles eu consigo construir um retângulo. Dá uma olhadinha. Certo? O que eu fiz aqui? Eu vi a interseção dessas retas forma um retângulo, né? Ah, professor, e daí? O que tem esse retângulo? Esse retângulo, ele tem uma propriedade importante porque as diagonais desse retângulo, vou fazer aqui uma diagonal, vou fazer aqui a outra diagonal desse retângulo. Isso auxilia você a construir o gráfico da hipérbole, a fazer a curva. A hipérbole, ela sempre vai estar aqui próxima a essas duas diagonais. O nome dessas duas diagonais é reta assíntota. Então, isso daqui seriam as assíntotas da sua hipérbole. São as retas que vão te ajudar na produção desse desenho. O meu aqui ficou mais ou menos, mas você fazendo a hipérbole numa folha quadriculada e usando as retas assíntotas, você consegue fazer uma curva bem interessante. Só um detalhe, que a sua hipérbole, ela jamais vai encostar na assíntota. Ela chega muito próximo. Eu diria até que a assíntota é a reta limite dessa hipérbole. Ela vai chegar perto, mas nunca vai tocar na reta assíntota. Agora, para fazer o estudo analítico da hipérbole, a gente precisa não só dos elementos dela, mas também conhecer um pouquinho a equação da hipérbole. Vamos lá. Então, aqui nós temos a opção da hipérbole estar com eixo real horizontal. Observa que aqui o meu eixo real está na horizontal. Ó. O centro está aqui, o A1 está aqui, o foco está aqui, certo? Todos eles estão alinhados na horizontal. Quando isso acontece, eu digo que essa parábola tem o eixo real horizontal. Quem é o eixo real? Não é o 2A? Então, peraí. A hipérbole, ela está na horizontal, ela está paralela ao eixo x, o eixo real está no eixo x, o eixo real é 2A, então o A vem embaixo do x,
certo? Agora, se a sua parábola tiver com eixo real vertical, o que acontece? Quer dizer que o foco está aqui, o A está aqui, o A2 aqui, o foco 2 aqui. Esse eixo real dela está vertical, ou seja, está paralela a quem? Ao eixo Y, certo? Então, o A está embaixo do Y, tudo bem? Então, o A, ele não é o nosso eixo real. O eixo real sempre vai estar no denominador aonde estiver o eixo real. Então, o eixo real está no X, embaixo do X. Eixo real está no Y, então, embaixo do Y, certo? E o que você pode perceber também é que ela é muito parecida com a equação da elipse, mas a elipse aqui eu tenho um sinal de adição, certo? E no caso da hipérbole, isso é uma subtração, tá? Então fiquem bem atentos para não confundir as duas curvas, certo? Então, lembrando também que o que é esse YC? Esse YC, está aqui, né? São as coordenadas do centro, YC e XC. São as coordenadas do centro da hipérbole. Quando essas coordenadas forem 0, 0, quer dizer que a minha hipérbole tem centro na origem. Lembra que a sua equação vai se simplificar. Ela vai tomar este modelo. Então, o que é? Ah, professor, isso aqui é uma nova equação? Não, é a mesma, certo? Só que essa, o centro, está onde? Na origem, porque aqui ficou 0 e 0. Ah, e aqui também pode? Aqui também pode. O centro pode estar na origem. E aí você vai ter o quê? Y² mais menos x² sobre a² b² igual a 1. Certo? Então, se eu encontrar alguma hipérbole nesse formato, o que significa? Que o centro está na origem. Certo? Então, essas são as duas opções de equação da hipérbole que você vai encontrar. Então, essa aula, que é um pouco mais teórica, fica por aqui. Na próxima aula, vamos resolver alguns exercícios sobre hipérbole. Obrigado, até lá!